No vídeo de hoje vamos falar mais específico sobre os sintomas de transtorno de ansiedade de separação em crianças. Os sintomas do transtorno de ansiedade de separação em crianças é extremamente importante nós identificarmos quais sinais as crianças vão mostrando que isso pode desencadear este transtorno. Então me acompanhe aqui nesse vídeo para você identificar quais sinais é importante ficar atentos para observar se isso não pode desencadear um TAS. Um dos primeiros sinais que nós podemos observar referente à questão do TAS é o choro intensivo. A partir do momento em que a criança vai apresentando um choro intensivo, isso quer dizer tanto na questão da duração do choro, como também na frequência que isso vai aparecendo, é importante ficar atento a esses sinais para não desencadear um TAS. Um outro sintoma que normalmente é bem característico dessa questão do TAS em crianças é o fato da criança ter dificuldade de dormir sozinho. O fato dela dormir sozinho, isso pode desencadear nela um medo excessivo em relação à questão da figura de apego, nessa parte da separação. É importante observar se por acaso a criança está com dificuldades de dormir sozinha, é também um outro sinal a observar para ver se ela não está desencadeando um TAS. Um outro sinal que a gente consegue observar bastante em crianças é o fato dela ter dificuldades em ir a lugares novos. O fato de ir a lugares novos com pessoas novas muitas vezes desencadeia esse medo referente à separação. Isso pode ter vários graus, desde uma coisa mais tolerável a uma coisa bem disfuncional, no qual realmente a criança ela não consegue ir a lugares novos por medo dessa parte de separação. Isso diz respeito tanto às crianças como também os pais ou cuidadores. A partir do momento em que os pais ou cuidadores eles querem também ir a lugares novos, eles são impedidos por conta dessa questão do filho, né, dessa dificuldade de separação e tudo mais, muitas vezes eles vão deixar de ter algumas experiências da vida por medo ou por receio de como o filho vai ficar. Bem como a criança também pode desempenhar um papel de dificuldade do novo, de experiências novas. Um outro sintoma que é importante começar a observar é justamente as atividades escolares. Normalmente as crianças que elas têm TAS, elas apresentam uma resistência em relação a figuras dentro desse ambiente escolar para trabalhos. Então, por exemplo, a partir do momento em que ela é vinculada ao professor, ela tem dificuldade muitas vezes de fazer trabalhos com amigos, por esse receio dessa separação com a figura de apego, que no caso, nesse exemplo, seria o professor. Então é importante observar também esses sinais para ver se as crianças não têm essa dificuldade no ambiente escolar. E também existem sintomas no qual são bem visíveis aquelas crianças que já vão apresentando alguns comportamentos referentes a TAS ou até mesmo essa questão de uma dependência emocional. Sabe aquelas crianças no qual se agarram muitas vezes aos pés dos pais, né? Estão toda hora grudado com os pais. Às vezes isso pode ser um sinal também do TAS. Lembrando, pessoal, isso é muito importante, é apenas um sinal, né? É importante não confundir isso com o que eu acabei de falar de apego, né? O fato da criança ser apegada mais aos pais ou cuidadores, isso é extremamente favorável. Só que o problema é quando isso vai se tornando uma coisa exagerada e exacerbada, muitas vezes até a criar um certo incômodo em algumas situações. Analisando esses sintomas, observando todo esse ambiente, se por acaso vai trazendo uma certa disfuncionalidade nesse processo, aí sim é importante começar a observar estratégias para buscar orientação profissional em prol de atuar de forma mais objetiva a diminuir esses medos em relação ao TAS. Reconhecer esses sintomas é extremamente fundamental no processo. Então, se por acaso você conhece alguma criança na sua família ou próxima a você que vai apresentando essas dificuldades, compartilhe isso com os cuidadores, porque a partir do momento em que tem essas intervenções mais precoces, mais cedo acontece essa questão da adaptabilidade e a criança também vai sofrendo menos com isso. Beleza? Show? A gente se vê no próximo vídeo. Beijão no seu coração!